Muito bem, boa noite, agradecendo aqui o carinho da audiência, agradecendo meu amigo Anito, que nos cedeu espaço para hoje receber uma pessoa que é maravilhosa para nós, que a gente sempre recebe com muito carinho. Um padre que sempre esteve presente na nossa comunidade e hoje a gente vai conversar com ele. O padre está querendo viajar aí. Primeiramente, boa noite para o senhor, padre. Boa noite a você, Osmar, e a todos os ouvintes. Agradeço o convite para encontrar aqui com vocês, nossos ouvintes da Rádio Capelari, para nos conversar um pouco. Padre, o senhor faz um programa aqui na Rádio Capelari FM, chamado Te Deu Laudamos, todo sábado. Então, para quem não, às vezes ouviu e não conhece, é o senhor quem é o mentor do programa. Isso, certo. Desde março do ano passado iniciamos. E a última edição, sábado passado, foi a 46ª vez que a gente fez o programa Te Deu Laudamos, programa da tradição católica. Bom, padre, para começar a nossa entrevista, aproveitar que o senhor está aqui e ainda não viajou, primeira coisa, padre, o senhor é alemão ou o senhor é brasileiro? Eu sou um alemão brasileiro. Um alemão brasileiro? Mas o senhor nasceu na Alemanha e veio para o Brasil quando menino ou quando padre? Quando é que o senhor veio para o Brasil efetivamente? Eu nasci no sul da Alemanha, que chama-se Bavária, ou Baviera. E em Frisinga, uma cidade perto de Munique, que é a capital da Baviera. E minha infância passei lá, na casa dos meus pais, nas escolas, no seminário da Diocese de Munique. E depois dos estudos terminados, concluídos, vim em 1985 para Anápolis. E aí o Dom Pestana me recebeu de braços abertos e depois de algum tempo de observação, como ele não me conhecia, me ordenou diácono e depois sacerdote em 1986, no dia de Pentecostes, 18 de maio. Tá certo, padre, uma pergunta até às vezes fora do nosso conteúdo, mas eu não entendo bem por que os padres saem de fora e vêm ordenar aqui, porque o senhor não é o primeiro. A gente vê vários padres de outras nacionalidades que são ordenados, em especial aqui na nossa diocese de Anápolis. Por que isso ocorre? Anápolis tinha, como Dom Pestana, uma fama, pode dizer, até mundial, né? Pelo que o Dom Pestana era um bispo fiel à tradição católica, à fé católica, né? Que nem é possível dizer de todos os bispos ou de todo o clero, né? Então era fiel ao Papa e isto também, claro, atrai os jovens que querem fazer uma coisa autêntica e não querem ser, digamos, organizadores de eventos nas paróquias com interesses até de negócios, de comércio, né? Ou então trabalhadores sociais ou políticos, porque o padre é nada disso. O padre é para falar de Deus, ajudar para salvar as almas, né? E para isso o padre é feito. Tá certo, padre, mas o senhor hoje não é mais pároco de Abadiana Velha. Pároco de Abadiana Velha não sou mais, mas de sacerdote continua sem dúvida, né? Existe porque até na ordenação fala, tu és sacerdotes in aeternum. Quer dizer, como o batismo deixa uma marca também na pessoa batizada, indelével, também o sacramento da ordenação sacerdotal marca essa pessoa, esse homem, com uma marca indelével, quer dizer, que não se apaga. Pode deixar de exercer o sacerdócio, mas na sua alma sempre será o sacerdote de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, padre, o senhor sabe que cidade pequena, né? Tudo é pequeno, menos a língua do povo. Já dizia aí um filósofo. Como se diz, cidade pequena, inferno grande. É verdade. Padre, uma pergunta que seria a próxima pergunta que eu faria, mas o senhor já respondeu. Primeira pergunta, se o senhor hoje ainda é padre. E se o senhor é padre, porque disseram que o boato corre que o senhor não é mais padre, o senhor foi expulso da diocese de Anápolis. Padre sou porque não usa batina de teatro, mas de verdade, né? E pessoas sabem pouco, mas falam muito, né?
Então, nunca foi expulso e não estou sabendo nada disso. Eu não tinha paróquia, mas continuo, o sacerdócio católico, continuo, como se diz, com o termo teológico, incardinado da Diocese de Anápolis. Então, continuo sendo, como sempre fui, sacerdote da Diocese de Anápolis. Quando a gente olha os padres que estão residentes na Diocese, o nome do senhor não aparece. Porque isso é comum, não aconteceu, porque o senhor não tem paróquia e o senhor não entra nessa linha de residentes? Não, porque tem na lista da Diocese, tem os párocos que têm paróquias, tem também outros sacerdotes que têm outras atividades que não seja a pastoral paroquial, né? Então eles constam normalmente em outros lugares. O senhor, dentro da Diocese de Anápolis, o senhor é um padre, um dos padres, que eu acredito não seja o único, mas um dos padres que seguem o rito tridentino, o famoso rito tridentino ou o rito antigo, que as pessoas costumam dizer. Eu queria que o senhor explicasse, primeiro, o que é esse rito tridentino e por que o senhor segue esse rito e não o rito novo, né? O rito carismático que se utiliza hoje. O rito carismático, na verdade, não existe como rito, né? E a missa carismática, na verdade, é uma desobediência às normas litúrgicas, mesmo para a assim chamada Missa Nova do Papa Paulo VI de 1969. Então é assim, em sequência do Concílio Vaticano II, há 50 anos atrás, o Papa Paulo VI colocou uma liturgia renovada, digamos, que ele quis fazer certas adaptações ao espírito moderno, por assim dizer, né? Então, mas a missa até 1969 era a missa de muitos séculos, para não dizer milênios, né? Desde São Gregório Magno, que morreu no ano 604, as partes essenciais, se tem provas documentárias, a missa era a missa que chamamos missa tridentina, seguindo uma codificação que houve no século XVI, em Trieste, num concílio, né, na Itália. Mas, na verdade, é a missa do rito romano tradicional, né? A missa de sempre, de todos os tempos. Então, essa missa tradicional celebraram, podemos dizer, todos os papas anteriores a Paulo VI. Então, aí por que o senhor segue esse rito, então? Seria pela tradição? Até o Concílio Vaticano II, os cardeais bispos rezaram a missa tradicional, né? Então é assim que em 2007 o Papa Bento XVI fez um documento, uma lei, aliás, uma lei universal para toda a igreja, em que ele não somente liberou, mas como recomendou, presenteou a missa tradicional antes do Concílio II Vaticano para toda a igreja. Então, quer dizer, o Papa, que é a autoridade máxima, falou todo católico devia conhecer também a missa tradicional, conhecer o seu rito, saber responder, e todo padre devia também saber celebrar esta missa. Então, por assim dizer, da riquíssima tradição litúrgica de orar, de crer da igreja, de celebrar a glória de Deus, que não pode ser simplesmente, digamos, despejar como um documento, como uma carta do concílio, né? Então, o que quero dizer? Que esta missa tradicional faz parte do patrimônio de toda a igreja. E o Papa Bento XVI deu o direito, isso é importante, como lei universal, que todo padre poderia celebrar esta missa na sua paróquia e todos os fiéis católicos poderiam assistir a essa missa. Quando o senhor diz assim, todo fiel católico pode assistir a essa missa, quer dizer que ele pode pedir ao padre para que faça essa missa? Exatamente, você acertou. Então eu entendi o que o senhor queria dizer, era isso. Que pode, então, a pessoa pode pedir.
Isto. Então é assim, por exemplo, eu sou padre numa paróquia, eu não preciso perguntar ao bispo, seu bispo, eu posso celebrar essa missa, digamos, terça-feira às 5 da tarde? Não precisa perguntar nada. Por que não precisa perguntar ao bispo? Porque o Papa falou, você, padre, pode celebrar também esta missa, né? E para fiéis que têm um conhecimento um pouco, digamos, aprofundamento da fé, né? Então podem também pedir ao pároco, por favor, nós somos um grupo, só o padre não vai poder atender, né? Mas um grupo, digamos, uns 10, 15, 20 pessoas falam, nós gostaríamos de assistir a esta missa, que pela sua grande sacralidade, que pelo seu valor espiritual que provou durante 2000 anos, poderia celebrar para nós de vez em quando e nós queremos assistir. Importante é que não é obrigação. O padre não tem obrigação de celebrar, os fiéis não têm obrigação de insistir. O Papa Bento XVI exatamente não quis impor a missa antiga, mas quis oferecer de novo como um presente para mostrar a grande riqueza espiritual da igreja que fica condensada de uma maneira cristalina no rito da missa romana tradicional. O senhor só realiza missas no rito tradicional? Praticamente sim. Mas se fosse para o senhor celebrar uma missa, vamos dizer assim, carismática, com muito canto, muita alegria, batendo palma, cantando, com aquelas bandas maravilhosas, com muita gente, o senhor riu, né? Mas o senhor a faria também ou não? Não faria, porque as missas carismáticas, como se diz, eles não respondem às normas litúrgicas nem no rito moderno. Não, eles transgridem, eles digamos, pisam as normas que tem. Como a gente sabe que uma missa deve ser celebrada, mesmo as missas comuns nas paróquias. Você olha no missal romano, o livro da missa, e lá está escrito, neste gesto, o sacerdote abre as mãos, eleva as mãos, faz uma genuflexão, etc, etc, né? Então não pode ser simplesmente, por exemplo, a gente vê muitas vezes a doxologia antes do Pai Nosso, por Cristo, em Cristo, com Cristo, etc, sabe, Osmar? Né? A gente vê em muitos lugares o povo reza isso junto com o celebrante. Você já viu, sim, né? Costuma se rezar, às vezes canta essa parte junto. Na verdade, isto é expressamente proibido. Expressamente porque essa doxologia, como é chamada, essa pequena parte antes do Pai Nosso, ela é reservado ao sacerdócio ministerial, ao sacerdote, e não aos leigos, né? Por razões teológicas, que não precisa explicar agora. Mas nós vemos então que em muitos lugares se ignora normas importantes da missa nova. E, portanto, eu jamais faria uma missa carismática, porque a alegria não está no bate-palma, nos abraços uns dos outros, etc, etc. A alegria, nós procuramos a alegria interior, no encontro espiritual com Deus. E isso acontece não, digamos, exteriormente num barulho, mas interiormente, sobretudo, de preferência, no silêncio que a missa tradicional cultiva no próprio rito. Muito bem, para você que está em casa, você está escutando agora, neste momento, graças ao nosso amigo Anito, que cedeu horário para a gente, uma entrevista com o Padre Franz, o ex-pároco de Abadiana Velha. Padre, então, é até importante a gente saber disso, então a gente não poderia, então, cantar essa parte e nem falar junto com o sacerdote, seria só ele que faz essa parte, então. Esse é um exemplo, né? Mas o missal romano diz exclusivamente o sacerdote reza esta parte. Não aquela parte, por Cristo, portanto, com Cristo, e em Cristo também é uma que só o sacerdote. Então, justamente, por isso, parece que em 2002 ou 2003, por enquanto, mais ou menos assim, o Papa João Paulo II, a Santa Sé publicou uma lista comprida, um catálogo, um livro de uns 150 páginas, onde a Santa Sé, quer dizer, o Papa não fazia ele pessoalmente, mas a Santa Sé, a Congregação para a Liturgia, então declararam
exatamente os abusos, desvios, arbitrariedades, condenaram e mandaram largar disso. Por exemplo, é proibido o leigo pegar a hóstia tirando-o do cálice, sabe? Sim. Né? Então, às vezes tem missas onde o sacerdote convida, vai no altar e cada um pega a sua hóstia. É proibido. É proibido o sacerdote ficar sentado na hora da comunhão e somente leigos, ministros dar a comunhão. Expressamente proibido nesse documento da Santa Sé. Então, é uma série, um livro, como eu disse, 150 páginas, onde a Santa Sé manda, não pede, manda, que esses abusos, arbitrariedades, criatividades pessoais e subjetivas devem acabar para seguir a missa nas suas normas, nas suas leis, que também a missa nova de Paulo VI tem e deve ter. Quantos anos o senhor tem de padre França? Graças a Deus, já tem um bom tempo, né? Fui ordenado em 1986, fazendo as contas, vai fazer 28 anos este ano, no mês de maio. O senhor é padre? Sem dúvida, sou padre, estou muito grato a Deus, né? Como a gente diz, a gente não merece, mas acho que quando fui jovem, senti essa vocação de dar a minha vida, por assim dizer, para Deus, para um sinal de amar a Deus, né? Portanto, a gente recusa aos interesses pessoais para colocar a vida toda a serviço de Deus e a salvação das almas. Eu vejo assim, padre, que o senhor é um padre muito inteligente, a gente percebe isso, um padre que estuda e aprofunda muito nas partes religiosas. Não estou dizendo que os outros não o façam, mas o senhor tem outra formação, o senhor formou em outra área, o senhor se aprofundou tanto em outra área, alguma coisa assim? Não, o negócio é assim, a gente fez o colégio, conforme é costume na Alemanha, estudei filosofia, teologia, como é costume para futuros sacerdotes, né? Hoje, da parte de estudos universitários, cursos, só tenho isto. Mas eu tenho muitos interesses pessoais, né? De teologia, de cultura, de arte. Então, continuamente, a minha vida toda, eu gosto de saber daquilo que é valioso, que o espírito humano, no seu sentido mais profundo e mais puro, criou em arte, literatura, ciência, né? Então, toda a vida me interessou e continuo lendo com muito prazer, interesse, esses livros. O senhor fala quantas línguas, padre? Eu posso dizer as línguas que estudei, né? Mas quando falta prática, a gente fica depois gaguejando, né? Então, na Baviera, a gente, com a criança, a gente fala o dialeto da Baviera, que é um dialeto bem diferente do alemão. Claro, a gente fala alemão. Depois, no segundo grau, primeiro comecei a estudar em latim com 11 anos. Depois, com 13 anos, começamos a estudar inglês. Depois, com 15 anos, comecei a estudar o grego clássico, o grego antigo. Depois, na faculdade, eu estudei 2 bimestres, um ano o hebraico. Depois, fui ao Brasil, estudei o português. E fala bem? Então, logo pergunta, quando eu abro a boca, de onde eu sou? Do Brasil, né? Mas a gente dá para se comunicar, né? E assim, por conta própria, pessoal minha, estudei, assim, no sentido que eu consigo ler livros, e já li livros em espanhol, italiano e francês. Então o senhor é um padre bem culto, né? Eu não sou. Eu tenho prazer de saber dessas coisas, né? Padre, já que o senhor não tem paróquia hoje na Diocese de Anápolis, por que o senhor não pega uma paróquia na Alemanha? Eu já fiquei sabendo que lá falta bastante padres. Quando vim da Alemanha para cá, eu pensei, eu vou não ficar na Alemanha, vou para a América Latina, porque tem muita gente com muita fé, muita religiosidade e poucos padres, né? Agora, nesses últimos 20 a 30 anos, o papel se inverteu, né? A Europa está perdendo a fé
E, portanto, onde se perde a fé, faltam os padres. Eu tive na Austrália, padre, e lá existe o coexiste, que eu acredito que o senhor já deve ter visto falar, que são as religiões que caminham praticamente juntas, se respeitam, e lá existe a igreja luterana, ainda muito forte, muito viva, assim como os padrões europeus, né? As igrejas anglicanas e tudo mais. Essas igrejas que frequentam e são antigas, ainda mantêm o rito antigo, mas eu percebi que lá o pessoal trabalha muito com a pessoalidade na sua religião. Lá não é como o Brasil e outros países que a pessoa vai pra rua, faz procissão, festa nas igrejas, é muito fechado. O senhor acha que isso é positivo ou negativo? Eu acredito que uma conversão pessoal, ela é sempre interior, né? Portanto, a fé católica também tem procissões na rua, né? De modo diferente, como os pregadores de cunho protestante, né? Então, são maneiras diferentes de ação, podemos dizer, né? Eu não teria um é fechado, outro é aberto. O que deve ser fechado, o que deve ser aberto, né? E pode-se ver que a fé católica, ela é a mais antiga. Você tem adventistas, tem luteranos, tem anglicanos, mas desde quando, perguntei? Adventistas, quanto? 180 anos, né? Luteranos, desde Lutero, nem 500 anos. E católicos, desde quando? Desde o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos. Então, pode ser, à primeira vista, pode aparecer o catolicismo é mais fechado, mais orientado para dentro, à primeira vista. Mas quando se vê a perseverança, a profundidade da ação, por exemplo, nenhum protestante não confessa. E a confissão é uma coisa que mexe com a pessoa. E mexe não no sentido negativo, mas positivo. Em que purifica, em que esclarece, em que conscientiza a pessoa, em que ajuda a se emendar. Então, acho que o que mais conta é aquilo que é invisível, que não aparece na televisão, que não é nos manchetes. Acredito que isso é mais importante e mais eficaz também. O que o senhor fazia antes de ser padre? O senhor já nasceu padre? Não, de fato, não nasci com a patina no corpo, né? Eu tive uma infância comum, tenho mais 2 irmãos, uma irmã, uma família comum. Meu pai era marceneiro. Ainda são vivos, padre? Meu pai ainda está vivo. Minha mãe já morreu, era dona de casa, simplesmente. Minha mãe era filha de marceneiro, né? Então, uma família simples, né? Que nasci, fui estudar. Na Alemanha se estuda muito, se maltrata muito as crianças e jovens para estudar, né? Falando brincando. Então, na verdade, nunca exerci uma profissão diferente do que estou fazendo de sacerdote. Padre, e uma coisa até que a gente... Há muito essa pergunta sempre que a gente está falando com padres e tudo. É aquela questão, por que o padre não casa, né? O casamento é tão bonito, o padre fala tanto de casamento, orienta os casais, o padre está dentro da família, inclusive ele nem é o ministro do casamento, né? Na verdade, o ministro são os noivos. Mas e aí, padre, por que o padre não casa, né? Por que o padre Francis não casa, o padre Vune, o padre Oswaldo, o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello? Por que não casam, padre? A mentalidade atual é que pensa que o matrimônio é o céu aqui na terra, né? Mas na verdade, como a gente vê, o céu aqui na terra simplesmente não existe, né? Então, de fato como eu já falei antes, como jovem, e todos esses diversos padres que você mencionou, e todo padre católico, se identifica com a vocação da igreja, com a vocação de seguir o exemplo de Cristo. Portanto, se o sacerdote não casa, não porque despreze o casamento, mas porque quer seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo,
Então, e nosso Senhor Jesus Cristo não casou, ele podia muito bem ter casado para dar um bom exemplo aos casais, não é, Osman? É verdade, padre. Mas não fez. Ele não casou, né? Não casou. E tinha várias mulheres que andavam junto pois ali. Ele tinha discípulas que apoiavam ele e os apóstolos, né? Então, você vê que simplesmente, digamos, isso é uma atitude bíblica. Como sacerdote, a gente procura imitar Jesus Cristo, renunciar a si mesmo, os seus, digamos, ideias de ser humano, né, que tem, e assim também, claro, sacrificar algo da própria vida por amor a Jesus. Isso é importante, não por lei imposta, mas, digamos, um amor espontâneo e fiel a vida toda, né? Escolher, digamos, uma vida também, digamos, numa certa solidão, porque não tem esposa, não tem filhos, não tem uns parentes, mas não tem uma família própria, né? Então, digamos isto, como o nosso disse, quem quer me seguir, deixe para trás mulher, terras, casas, irmãos e irmãs, mãe, pai, deixe para trás e me siga, né? Então, quer dizer, há uma vocação exclusiva e absoluta. Quando o senhor diz isso, até já pode ser a resposta da minha próxima pergunta, mas dentro da Bíblia, existe alguma parte que diz assim, olha, o padre não pode casar? Ou seria esta a resposta? Ou vem do magistério da igreja esse não casamento? Nós podemos ver, por exemplo, teve vários apóstolos, como por exemplo São João, que nunca casaram. São Pedro foi casado, mas depois também, digamos, achou mais importante de seguir a Jesus como apóstolo. Não sabemos das viagens dele. Ele ficou, né, muito chateado com Jesus. Quem? O Pedro, porque ele tinha ressuscitado a sogra dele lá, alguma coisa assim. Ele não gostou muito, né? Como é que é? Dizem que Jesus tinha ressuscitado a sogra de Pedro. A sogra, né? Então, aí por isso que ele saiu, falou, não. Ele estava doente, não estava morto, não. Mas né? assim, aí ele não gostou daquilo e falou, não, Jesus, então vou largar minha mulher, porque com ela não dá para viver mais. Isso não é verdade, né, padre? Mas é que quem conta é assim, né? Mas nós sabemos, né? Tá certo. Mas então, voltando ao que o senhor estava dizendo, o Pedro, então, ele resolveu seguir Jesus e não casar. Nós temos o exemplo dos apóstolos, das discípulos, tanto da parte dos homens como das mulheres, que os que quiserem seguir mais próximo a Jesus, em seguida, ou largar a família, não largar, abandonar, mas largar com segurança, mas dedicar-se exclusivamente a Cristo, né? E assim, em seguida também, os discípulos depois praticaram o que se chama o celibato sacerdotal. Então, foi uma prática desde a igreja primitiva, das pessoas mais fervorosas que quiseram aplicar a vida exclusivamente nesse sentido, dar tudo o que é possível, dar o que é valioso na vida, oferecer isso em sacrifício para, assim, amar a Jesus, né? Então, o padre não casa porque tem que seguir a Cristo e é melhor que não faça, então, padre. Assim, para que viva exclusivamente para a fé. Isto é a igreja, assim, que depois a igreja recomendou, depois fez uma lei. Quem quer ser sacerdote deve seguir a Cristo numa profundidade de decisão e de dedicação e de entrega e de abandono de si mesmo, que esteja disposto a renunciar, como diz Jesus, pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, esposos, terras, casas, tudo para seguir a Cristo, né? Padre, hoje o senhor é brigado com alguém da diocese, com padres da diocese, com o bispo, ou não? O senhor convive tranquilamente com os outros padres, com o clero da diocese? Eu vivo tranquilamente na Batiana Velha, né? Como eu não tenho uma pastoral de paróquia, a gente tem menos contato com outros sacerdotes, né? Mas essa semana encontrei, semana passada, o padre Júlio, que voltou lá da França. O Júlio Lancelotti da canção? Isso. Da Nova Aliança? Isso. Ah, que bom. Muito amigo da gente, né? Bem como outros padres, né? O padre Frederico, do orfanato lá em Pitaluga, o padre João Batista,
pode dizer agora muitos padres, não todos, né? Mas muitos padres que são amigos da gente, né? Amigos quero dizer porque nós compartilhamos a mesma ideia de, claro, humanamente a gente sempre falha, fica atrás do ideal, como eu falei agora, né? E portanto o padre também confessa, né? Não é só para os outros. Mas então tem um bom número de padres que compartilha a ideia do sacerdócio católico como ele sempre tem sido. Dar a sua vida como bom pastor às ovelhas. Padre, eu nunca vi o senhor sem batina. Sempre o senhor está, nunca vi o senhor com camisa clerical e nem nada. Existe alguma lei que diga que o padre tem que usar a batina? Porque se a gente vê Padre Fábio de Mello parecendo um homem normal, né, cantando na televisão, outros padres de chapéu, tocando berrante na missa, cantando moda sertaneja. O senhor ri, mas é o que a gente vê aí, né? Por exemplo, Padre Alessandro Campos, por exemplo, deixa o chapéu lá, batina e chapéu, bota, botina. E assim, mas a batina ela é obrigatória para os padres usarem, não é? De fato é obrigatório. Existe no livro do direito da igreja, existe uma norma que diz o vestimento do padre é a batina, né? Então, ainda ontem, foi engraçado, eu fiz uma visita a uma amiga de tempos atrás em Anápolis, ela me perguntou: e o senhor vai viajar de batina no avião? Falei, claro. Por que não? Sim, ela perguntou isso, senhor, padre. Mas é claro, por exemplo, na Alemanha vou andar de bicicleta, aí não ando de patina, bicicleta, né? Ou um amigo veio esses dias para cá de Goianese e falou, quando eu voltar, vamos andar a cavalo, lá em Goianésia, né? Então, claro, quando eu ando a cavalo, não uso patina, né? Ou quando eu fico capinando no meu quintal, então, não, mas assim, quando ando como padre na rua, né, e na missa, eu uso batina porque acredito que é um sinal de identificação com aquilo que a gente é, que é aquilo que a gente foi feito graças a Deus. Dizem que os padres tridentinos são muito fechados, são padres, assim, até tristes, né? Melancólicos, mas eu vejo que o senhor é um padre muito alegre, muito feliz, e um padre assim que traz muita alegria pra gente. Isso é só o senhor ou os outros padres também tridentinos são assim? Primeiro eu agradeço seu cumprimento, né? Mas é claro, é assim, a gente também como padre não deixa de ter a sua natureza, os vestígios da criação, né? E também, claro, nem todo padre assim assiste, digamos, também, como eu falei antes, um pouco a solidão, né? Então, claro, isso também, entre um e outro, vem pesando um pouco, né? Mas então, eu acredito, não é típico dos padres, digamos, tradicionais, porque existem também padres modernos que aparentam ser alegres, mas atrás da máscara estão desesperados, né? Então eu teria, por assim dizer, eu me considero normal, e também muitos padres tradicionais que eu conheço são pessoas humanas comuns. Tem as horas alegres, tem também as horas mais pesadas, né? Então, com a graça de Deus, a gente vive e agradece tanto a tristeza quanto a alegria, né? Tá certo, padre. Nós estamos chegando quase ao final da nossa entrevista. Mas assim, padre, só para quem está ouvindo a gente também, para você que está ouvindo em casa, ou vai ouvir nossa entrevista através do Facebook, YouTube, né? Alguns canais que elas vão estar passando. Nós estamos recebendo o padre Franz, que é o ex-pároco de Abadina Velha, que agora está viajando à Alemanha, mas vai voltar, né, padre? Sim, pretendo, com certeza. Tá certo. Ô padre, e já que a gente estava falando dessa alegria, minha pergunta foi justamente com o sentido de perguntar esta outra pergunta, cervejas, bebidas na igreja, que alguns padres estão cortando, outros padres já acham que é normal. Qual que é a sua opinião sobre isso? A opinião do padre Franz sobre as cervejas nas festas de igreja? É assim, a minha terra é da Baviera, né? É Baviera, que é a terra da cerveja. Da terra da cerveja, né? Mas assim,
digamos assim, tomar lá uma cerveja, não tem nada, digamos, além, digamos, como dizer, não tem nada de mal. Afinal, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Até vinho, né? Pois é, então, como Jesus também foi a festas de casamento, né? É verdade. E festas de 7 dias, não são um dia não, naquele Lá eram tempo, 7 né? dias, né? É por isso acabou. Muita né? festa, Né? muita alegria, muita dança. Então, é assim, eu, na verdade, na minha paróquia, no meu tempo, nós nunca proibi o uso de cerveja. Pinga não, né? Mas nunca proibi. Mas também a gente teve sempre, digamos, um certo controle, uma certa disciplina que todo mundo conhecia, né? Uma certa seriedade, assim que, na verdade, não me lembro de casos desagradáveis por causa de excesso de bebida no conjunto da igreja, né? Agora, como esses dias eu vi, por exemplo, as paróquias em Aberdeenville fizeram um jantar dançante, né? Então eu me perguntei, mas que coisa é isso? Porque o interesse é puramente comercial, não é? Paga para jantar e até para dançar, e aí ofereceram vinho, tanto que alguns chegou bêbado em casa, né? Então, contra essas coisas que tem mais um aspecto comercial, eu sou absolutamente contra. Então, as nossas novenas, festas, sempre o objetivo foi honrar a Deus, honrar o santo, e, portanto, sempre fizemos a festa do santo no dia. São Sebastião é dia 20, não é dia 19, não é dia 21, e nem um dia para trás e nem uma semana para frente. Porque vai se colocar a festa em outro dia? Só por motivo de movimento e comércio, né? Ou pior ainda, a festa de Nossa Senhora da Abadia, que causou muito escândalo em Abadiânia, toda a nossa novela aqui também, que o ano passado foi transferido pela primeira vez do dia 15 para o domingo seguinte, né? Então, acho, no meu tempo de padre, nunca tivemos problema sério com bebida de cerveja, né? Porém, jamais a gente promoveu jantar dançante e coisas, e nem sequer bingo, né? Porque bingo também é um jogo e, portanto, não tem nenhum sentido espiritual, unicamente tirar o dinheiro do bolso das pessoas. É verdade que o bingo é proibido em todo lugar do Brasil, menos na igreja, né? Pois é, imagina, né? Então, na verdade, eu, pela paróquia, nunca promovemos um bingo sequer, né? Então, porque acho isso escandaloso, altamente escandaloso, porque não tem nenhum sentido religioso, pelo contrário, leva ao vício do jogo. Então, fica claro, o interesse é o quê? Não de santificar, não de ter uma alegria inocente, é um negócio. E a igreja é proibido ter negócio. Jesus falou que o mammon, que é o dinheiro, né? A gente não pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus e ao dinheiro. E, portanto, eu tive sempre, nesse sentido, uma atitude rigorosa e decidida e clara. O dinheiro que chega na festa, porque as pessoas dão doações, donativos, mas a gente nunca procurou explorar a bondade e o afeto das pessoas. Eu acho isso é essencial. Tá certo, padre. Hoje a gente sabe que o mundo está muito complicado, padre. Tem muitas mortes, banalização do sexo, banalização da família. Dizem até que é uma instituição falida. O que o senhor poderia dizer para os católicos e até para os outros cristãos também? Para todos, né? Que escutam a rádio. As pessoas de boa vontade. Todas as pessoas de boa vontade. O que o senhor poderia dizer para essas pessoas, no sentido de informá-las, né? Uma mensagem de fé e esperança com o padre Franz aqui, né? Nós estamos às 6h51. O que o senhor diria, padre? Eu vou aproveitar o que pessoas mais sábias que eu pensaram, o que precisa na nossa sociedade, né? Que assim, então teve o Papa Pio X. Ele perguntou até os cardeais: o que é mais importante, não para a igreja, o que é mais importante para a sociedade atual? Então, um cardeal falou: o mais importante é construir mais igreja. Falou o Papa: não. Aí outro falou: então
vamos fazer mais escolas para formar o povo. O Papa também falou não. Outro falou, vamos construir mais seminários para ter padres melhor formados e maior número de padres. Falou também não, até isso, né? Então, sobra o quê? O Papa Pio X deu a resposta que é um Papa, não somente um santo, como um sábio, realmente, que vê o problema no fundo, né? Não na superfície. Então, no fundo é o quê? Ele falou, o que a sociedade precisa são um grupo de pessoas decididas, fiéis, piedosas, dedicadas. Então, este grupo, em cada paróquia, um grupo assim, vai ajudar a transformar a vida social. Então, é isso aí, o bom exemplo de pessoas que têm uma cara só, e não duas, que não usam de máscaras, mas que são pessoas honestas, sinceras e profundamente religiosas. Isto é que pode virar a sociedade para o melhor. Como o senhor disse, são palavras, né, de um cunho bem mais forte do que às vezes a gente poderia falar. E essa sociedade está faltando realmente na nossa igreja, né? Tem um site católico, chama católicos-tradicionais.com.br, não sei se o senhor já acessou, padre? Tem pouco uso. E é muito bom. Sempre falam e explicam, sempre. Seria um Te Deum Laudamus da internet, né? Para explicar aqui. E aqui diz que, na matéria principal de hoje, a promessa do Nosso Senhor de salvar 1000 almas do purgatório todos os dias. Então, assim, como se fosse uma promessa que Cristo fez, né? Nosso Senhor prometeu a Santa Gertrudes que salvaria 1000 almas do purgatório todos os dias por cada pessoa que rezar em fervor as orações. E aí vem uma oração que tem. Aí é onde eu pergunto para o senhor, para finalizar a nossa entrevista, padre. Aquelas orações que a gente acha na igreja, olha, faça, distribua 1000, senão vai acontecer isso, ou aquelas mensaginhas na SMS que manda pra gente, se você não fizer isso, você não vai cair em desgraça com o nosso Senhor, ou aquelas promessas, né, da chinelinha de São Sebastião, chinelinha de Santo Antônio, tem que colocar 3 velas, aquelas que são encontradas em igrejas. E às vezes as pessoas fazem por medo, porque pegou ali, agora estou na responsabilidade. O que o senhor diria para essas pessoas, padre? Na verdade, isso é um tipo de espiritismo e superstição, né? Então, essa pressão, onde tem uma pressão assim, se você não fizer seguir nessa corrente, vai ter desgraça. E se fizer, vai ter uma grande fortuna, uma coisa assim, mais ou menos, né? Então, isso o católico autêntico, consciente, recusa, porque é totalmente contrário ao espírito, à espiritualidade católica, né? Então, por exemplo, quando se perguntou quanto à missa tradicional, nós fizemos uma associação com o patrocínio, podemos dizer, do Menino Jesus de Praga, né? Então, é uma antiga devoção à infância de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, manifestou-se essa devoção com muitos milagres, muitas graças que se conseguem com isso. Então, é assim o jeito, digamos, para a gente rezar do modo que agrada a Deus. Porque na oração a gente deve agradar a Deus e não fazer com Deus um negócio, um trato, né? Então tá certo, até porque muitas vezes as pessoas ficam preocupadas. Meu Deus, agora eu peguei, vou ter que fazer 1000 dessas, vou ter que colocar 4 velas aqui, ou vou ter que distribuir 100.000 fitinhas no Brasil aí. Não, isso pode esquecer. Pelo outro lado, é claro, é sempre bom acender uma vela, seja na oração, seja para uma alma, mas sem pressão alguma, né? A gente não tem que fazer, a gente pode fazer, e sempre acompanhado com uma atitude de fé, né? Não por superstição. Bom, padre, eu queria agradecer o senhor pela presença aqui nos nossos estúdios, agradecer ao nosso amigo Aguinaldo, que também acompanha o senhor, é um dos que fazem o programa com o senhor aí, né? Isso. Agradecer o meu amigo Anito, que você deu espaço, é sempre uma gracinha de pessoa, tudo que a gente precisa aqui na rádio, né? E agradecer aos ouvintes que nos ouvem neste momento, aos internautas que vão estar vendo esse material também.
Quem quiser encontrar com o senhor, padre, logo após o senhor voltar da Alemanha, quem quiser participar dessas missas tradicionais com o senhor, ou fazer parte dessa associação, que eu acredito que as pessoas podem fazer parte, né? Claro, é aberto. É aberto. Como que faz, padre? Onde é que encontra o padre Francis? Eu vou viajar agora por um tempo prolongado, né? Então, quando eu voltar, o padre Frederico vai celebrar as missas de 15 em 15 dias. Próxima vez, aonde, padre? dia 2 de fevereiro, na capela particular em Abadiana Velha, na capela do Santo... Aquela da entrada do Santos Anjos? Uma capela particular do Coronel Euro, da Dona Leite, uma capelinha de tipo colonial. Quem chega lá vem na hora, então não precisa procurar. E lá tem a missa, então, a partir... Continuando, mas agora, próximo domingo não, a partir de 2 de fevereiro, de 15 em 15 dias, nos domingos, pelas 9h30, 10 horas. Todos estão convidados, não precisa ser sócios da sociedade, simplesmente amigos de Jesus. Tá certo, padre. O senhor poderia dar-nos uma bênção para nós, para os ouvintes que estão... Com todo o prazer. Agradeço o convite, Osmar, para essa entrevista. A gente agradece a disponibilidade do senhor, padre. Eu estou muito... Agradeço ao Aguinaldo por ter feito esse contato também. Sim, muito bem. Então, a todos os ouvintes dessa programação hoje, vou dar a bênção em latim, que latim é também a língua sagrada da igreja. Dominus vobiscum. É com o Espírito tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Laudetur Jesus Christus. Amém. Tá certo, então nós falamos deste momento, né? Estamos encerrando a entrevista aí com o padre Francis. Eu queria agradecer aqui as pessoas do Facebook que a gente colocou aqui, né? E tem muita gente que está falando com a gente aqui, né? A Sandra Rezende tá dizendo se a gente se ouve pela internet. Ainda não, minha querida, viu? Ainda não, mas nós vamos colocar, viu? Ela falou, por que não grava e coloca? Nós vamos colocar aí para que você possa ouvir também. 6h58, um grande abraço.